Vossas Excelências, brasileiros e brasileiras, nossos únicos patrões. Aqui fala seu empregado público, Jorge Cajuru, eleito senador federal orgulhosamente pelo estado de Goiás. Peço desculpas às vossas excelências ali na galeria, aos senhores senadores e senadoras aqui. Passa por mim agora o Rogério e, se puder, fique um minuto, porque eu vou citá-lo. Eu vivo um momento de profunda emoção, pois dois fatos, presidente, exemplo do Distrito Federal desta sessão, Isalci Lucas, ocorridos de sábado para cá. O primeiro, o senador aqui presente, até porque seu nome é Álvaro todos os dias, amigo, e daí vou falar do senador Rogério Carvalho em relação à palavra amigo. No sábado, tive um enorme susto do ponto de vista de saúde. Enorme. E o senador Álvaro sabe disso, porque conversávamos via Zap e ele percebeu o que estava acontecendo comigo e a preocupação que eu tinha. Mais tarde, no domingo, eu tomo conhecimento, através do meu amigo, um dos maiores músicos brasileiros, considerado pelo The New York Times, o maior jornal do mundo, que depois de Tom Jobim é o maior músico do mundo. Pena que não é reconhecido aqui no Brasil dessa forma, mas é lá fora. Eu falo de Ivan Lins, que esteve com o senador Álvaro todos os dias e aumentou a admiração, que já era grande, por parte de Vossa Senhoria, tanto que vocês ficaram, o senador Oriol Visto também presente, vocês ficaram até tarde em conversa de brasilidade, de princípios, de honradez. Pena que lá não estavam o senador Eumando, o Rogério, o Isalci, para conhecerem melhor o espírito de brasileiro que tem este compositor Ivan Lins, que foi o primeiro a cantar ao país, Nelsinho Trade, o amor ao meu país, e que depois cantou aquela música, Aqui é o meu país, de terras, de cavalos e sacis. Então passou a emoção ali. Porém, vivi uma outra agora, e ele inclusive mandou um abraço sincero a todos vocês, que o Brasil inteiro o conhece, sabe o modo dele se comportar. Ele veio ao Senado pela primeira vez, entrou e foi para o meu gabinete. É meu amigo desde 11 anos de idade. Eu falo de José Luiz da Atena, da Band. Ele veio entrevistar o ministro Sérgio Moro, hoje às 7h30 da noite. E ele começou a falar para os meus assessores e assessoras, e todo mundo começou a chorar, porque ele também se emocionou, porque desde os 11 anos de idade ele sabe tudo o que eu passei na vida para aqui estar hoje e tentar ser um digno representante da nação brasileira, respeitar a pátria amada, ser um homem de posição, sem esquerda, sem direita, sem centro, de posição para quaisquer assuntos. E aí me recordei do dia que subiu a essa tribuna um senador do PT. E por que do PT? Ah, Cajuru, mas do PT disse isso? Sim, preparadíssimo, em quaisquer temas, educado, e ele falou da palavra amigo. Do tanto que seria bom cada um de nós aqui tratar um ao outro como amigo. Até porque eu vou me referir daqui a pouco a um cidadão que foi secretário nacional de saúde indígena e que disparou neste final de semana barbaridades contra um senador desta casa
que vos fala. E a mim, pouco se me dá que uma êmola dessa claudique. Agora ele falou de uma colega lá da Câmara, usando um adjetivo de 50ª categoria. Não sei como um cidadão desse é dono de emissoras de rádio e televisão e foi secretário nacional de saúde. Chego lá. Mas quando o senador Rogério Carvalho falou de amigo, de amizade, mesmo que tenhamos divergências políticas, ele me fez lembrar aqui de uma carta de Vinícius de Moraes para Tom Jobim, que serve de reflexão e de referência para cada um de nós. Diz a carta impagável, aspas, caro Tomzinho, estou em Paris, num hotel com sacada sobre uma praça, que dá para toda a solidão do mundo e diz, procura-se um amigo. Não precisa ser homem, basta ser humano. Ter sentimento, ter coração. Precisa saber falar e saber calar no momento certo. Sobretudo, saber ouvir. Deve gostar de poesia, da madrugada, de pássaros, do sol, da lua, do canto dos ventos e do murmúrio das brisas. Deve sentir amor, um grande amor por alguém, ou sentir falta de não tê-lo. Deve amar o próximo e respeitar a dor alheia. Deve guardar segredo sem sacrifício. Não precisa ser puro, nem totalmente impuro, porém não deve ser vulgar. Deve ter um ideal e sentir medo de perdê-lo. Se não for assim, deve perceber o grande vazio que isso deixa. Precisa ter qualidades humanas. Sua principal meta deve ser a de ser amigo. Deve sentir piedade pelas pessoas tristes e compreender a solidão. Que ele goste de crianças e lastime as que não puderam nascer e as que não puderam viver. Que goste dos mesmos gostos. Que se emocione quando é chamado de amigo. Que saiba conversar sobre coisas simples e de recordações de infância. Precisa-se de um amigo para se contar o que se viu de belo e triste durante o dia, das realizações, dos sonhos e da realidade. Deve gostar de ruas desertas, de poças d'água, de beira de estrada, de cheiro da chuva e de se deitar no capim orvalhado. Precisa-se de um amigo que diga: a vida vale a pena. Não porque é bela, mas porque já se tem um amigo. Deve ter um ideal e mesmo o medo de perdê-lo. Deve ser Dom Quixote, sem contudo desprezar Sancho. Precisa-se de um amigo para se ter consciência de que ainda se vive. De que ainda se vive. Então ainda estou sob emoção. Presentes Alci Lucas, senhoras e senhores, plateia presente nesta casa e pátria amada, como seu empregado público. Emoção de receber em meu gabinete um irmão daqueles que é tão ser humano que por existi-lo eu ainda acredito, senador Eumando, na raça humana. Tão difícil hoje. Datena representa isso tudo para mim nas horas mais difíceis, nas horas mais escuras. Irmão, eu te amo. Muito obrigado por dizer aquelas palavras hoje em meu gabinete 16. Entrando na pauta, vejo aqui que a Rádio Senado
acaba de informar, ela e a TV Senado, de enormes audiências. Comissão de Assuntos Econômicos pode votar projeto do senador Randolph que leva a aposentadoria de parlamentares para o INSS. O relator será o senador Jorge Cajuru, que já concorda com a extinção do que chamou de privilégios da classe política. Saiba mais, aí vem o link. Sei, senador Álvaro, sei, senador Rogério, senador Elmando, sei, Brasil, que amanhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, isto vai provocar polêmica. Mas espero que, do modo como se referiu a cada um de nós o senador Rogério Carvalho, que sejamos amanhã amigos para discutirmos este assunto que a maioria da nação brasileira não concorda de ver um parlamentar com aposentadoria para o resto da vida, com um plano de saúde para o resto da vida, enquanto a maioria do nosso povo, a maioria esmagadora, não possui este privilégio. Esse será o assunto de amanhã. Quanto a este polichinclo, e já o aviso, não adianta buscar no dicionário e nem no Michaelis o que significa polichinclo, pois analfabeto, como deve ser este ser desprezível, vulpino, soez, ele nunca vai ler e ter a paciência de encontrar a palavra polichinclo, que só ali é definida nos diálogos de Nietzsche com Sócrates, quando ambos discutiam o valor da vida. Mas então, polichinclo, por ver e ler o que você pensa de uma colega com a qual eu tenho divergência política, nem a conheço, mas do mesmo modo que enfrentei o dragão da maldade do judiciário, Gilmar Mendes, para defender um colega meu dessa casa, senador Alessandro Vieira, para defender um procurador que o senador Álvaro Dias conhece, do Paraná, da Operação Lava Jato, Dr. Deltan, que foi chamado de gangster, de gentalha, de cretino, e o nosso colega aqui, Alessandro, foi chamado de desqualificado, e eu fiz a reciprocidade de adjetivos com o ministro do Supremo, e se exagerei na forma, não exagerei no conteúdo, pois ontem o Brasil inteiro mostrou o que pensa deste ministro. Eu não vou dar esta colher de chá para este cidadão, entre aspas, e homem, entre aspas. O que falou de mim, ele responderá na justiça. Até porque se eu fosse, eu assumiria. Eu assumo qualquer posição na minha vida e qualquer opção. Agora, chamar uma colega, a Joyce, do outro lado, de garota de programa? Que nível? Sujeito ligado ao governo do Bolsonaro? Foi secretário nacional de saúde? Ah, pelo amor de Deus. Daí lembraram Milor Fernandes, né? Como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos. Graças a Deus eu não conheço esse tal de Rodrigo. Graças a Deus. Porque a diferença entre a inteligência e a estupidez é que a inteligência é limitada. E se você agir sempre com dignidade, pode não melhorar o mundo, mas uma coisa é certa: haverá na terra um canalha a menos. A menos. Senhor presidente,
Volto a me lembrar de Milor Fernandes, humorista e pensador, que tinha uma visão crítica da imprensa. Essa frase, aliás, eu já a citei aqui. Conceitualmente, ele dizia que imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Sem querer interpretar um dos gênios deste país, acho que ele queria, na verdade, dizer com essa expressão que o jornalismo deve ser crítico dos poderes constituídos e exercer o seu papel fiscalizador dos agentes públicos, sempre buscando atender aos interesses da maioria. Que o que se busca numa democracia, seja se é crítico, não pode se subordinar. Seja quem for, a independência tem de balizar o trabalho jornalístico e nos dias de hoje isso tem muito a ver com a imprensa apartidária, capaz de ser pluralista, dando voz a todos os setores da sociedade, inclusive aqueles que lhes são discordantes. E por que trago esse retrato? Porque não sei se vossas senhorias perceberam ontem à noite que parte da imprensa, na televisão em especial, parte da imprensa ignorou a reação de milhões de brasileiros em quaisquer capitais, senador Humberto, vi Recife, por exemplo, que gritavam por fora Gilmar Mendes, fora Gilmar Mendes. Ignoraram esse fato. Não mostraram o mar de gente na Avenida Paulista que gritava sem parar quando via a imagem do jurista Modesto Carvalhosa que pediu o impeachment deste ministro nesta casa, neste Senado Federal. Então é lamentável que grande imprensa, e quando eu falo é da graúda, tenha tanto medo de um ministro do Supremo, e eu pergunto para concluir, qual será o motivo? Que tamanho será esse rabo preso? Que rabo é esse? Porque deve ser um rabo abismal, descomunal, um favor que não tem como ser pago para ignorar a reação de milhões